Superar um abuso não acontece de uma hora para outra. Vem de pequenas vitórias a cada dia. Deixe que hoje seja o dia que você vai começar a seguir em frente. Fale sobre isso, quebre o silêncio, busque ajuda. Diga não à violência doméstica. Violência doméstica é quando uma pessoa ela é afetada ou ameaçada na integridade física, psicológica ou sexual dela. E quando essa pessoa ela tem uma relação de familiar ou de parceria com uma outra pessoa. Então, a violência doméstica não necessariamente tem que acontecer dentro de casa, ela pode acontecer na rua, né? E pode acontecer entre pessoas que são casadas, pessoas que têm uma relação familiar, pai com filho, mãe com filha, ou também em relações que já terminaram, né, que já foram finalizadas até 1 ano depois de que ela foi finalizada. Violência doméstica é delito oficial na Suíça. E isso é muito importante, porque ser um delito oficial significa que as autoridades, quando elas tomam conhecimento de que uma agressão aconteceu, elas têm que investigar essa agressão. Violência doméstica na Suíça é crime, já tem alguns anos que ela passou a ser considerada crime oficial e ela inclui desde da violência física, né, a violência psicológica e também a violência sexual, ou seja, estupro num relacionamento familiar, ele é considerado crime oficial. Quando uma pessoa é obrigada a fazer um ato sexual contra a vontade dela, quando ela comunica que isso não é verdade, ou mesmo quando existe coação, ou seja, o que a gente chama em alemão de Nötigung, quando a pessoa é forçada por alguma razão a fazer sexo, isso é considerado estupro. A violência física pode começar com empurrão, com tapa, com bofetada. Ela pode também acontecer através de queimadura com cigarro, jogar água quente na pessoa, até quebrar um braço, enfim. Ela pode ter graus diferentes, né, do que pode ser considerado violência física. Eu entendo sua pergunta e é muito difícil de responder, né? Existem coisas que são situativas, que podem acontecer uma vez só, mas existe a situação de um crescendo. Normalmente a violência doméstica, ela acontece várias vezes, né? Ela começa de uma forma banal, às vezes nem com violência física, ela começa com uma humilhação, com a pessoa falando, xingando ou te tratando sempre mal, falando que você não é capaz de nada, ou acontece através de um isolamento, então você não pode falar com sua família, você não pode encontrar os seus amigos, e isso vai num crescendo. Né? Então, muitas vezes no começo as pessoas nem percebem que elas estão sofrendo violência doméstica, e isso já começou há muito mais tempo.
Inclusive, para ser crime oficial, a violência doméstica, ela tem que acontecer mais vezes, né? Se é uma coisa que aconteceu uma única vez, então ainda não é considerado crime oficial. É considerado crime, né? A pessoa pode ir na polícia e falar, olha, aconteceu isso e eu quero que isso seja investigado, né? Mas crime oficial, principalmente em agressões menores, que não sejam um estupro, que o estupro sempre é crime oficial, a pessoa tem que acontecer mais vezes para ser considerado crime oficial. Isso é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente está acostumado com até o ditado popular que fala, em briga de marido e mulher a gente não mete a colher, ou essas coisas todas, ou o que é muito pior, porque é um ditado bastante machista, né? Que é ele sabe, ele talvez não saiba por que bateu, mas ela sabe por que apanhou. Isso são ditados muito machistas, né, que corroboram essa questão da violência doméstica. E por que a pessoa fica num relacionamento ou não consegue sair? Primeiro porque assim, quando você entra num relacionamento, você acredita que aquela pessoa é uma pessoa boa, né? Você tem as suas expectativas, você entra em alguma coisa porque você quer que aquilo funcione, né? No momento em que começa a violência, é muito comum que as pessoas não queiram acreditar que aquilo está acontecendo, né? Num primeiro momento, parece que aquilo é irreal. Não, isso não vai acontecer. Ele é uma pessoa boa. Isso não está acontecendo comigo. Então, uma das razões é que a pessoa não quer ver que aquilo está acontecendo. Existe uma coisa que a gente chama de espiral da violência, que é uma dinâmica que acontece muito frequentemente em casais ou em famílias onde a relação é abusiva, né? No momento em que a agressão acontece, né, a vítima ela se sente completamente sem ação, ela não tem poder nenhum, ela está impotente, né? A pessoa, o agressor, na hora que ele explode, né, ele tem um momento de calma. Nesse momento de calma, ele se sente como que responsável pelo aquilo. Às vezes ele pensa, olha, nossa, como eu fiz isso. Então ele pede desculpa, diz que aquilo lá nunca mais vai acontecer, que foi um erro, que ele vai buscar ajuda e tudo. Aí o que a gente chama de fase de lua de mel, né? Porque daí tem um retomar da situação boa, daquele sonho que você tinha de uma relação perfeita, afinal aquele homem também é uma pessoa legal, é um bom pai, ou enfim. Passado esse momento de lua de mel, então o que acontece? O agressor devolve a responsabilidade daquilo que aconteceu para a vítima, falando, por exemplo, mas eu só fiz isso porque você me provocou. Eu só fiz isso porque você encontrou com aquele amigo que você não deveria, porque eu já falei que você não deveria. Ou porque você cozinhou alguma coisa que eu não gosto. Pode ser a coisa mais absurda do mundo, mas é devolver a responsabilidade daquilo que aconteceu para a vítima. Por quê? No momento em que ele assume a responsabilidade pelo que ele fez, e tudo pode ser muito inconsciente, tá? A gente não está falando, ele fez isso assim, assim, pode ser tudo inconsciente. No momento em que ele assume isso, ele tem que buscar ajuda, porque ele está vendo que ele cometeu um erro, um crime, uma coisa grave. Por um outro lado, a vítima
como ela estava tão impotente lá atrás, no momento em que aconteceu a violência, que ela pode até ter pensado, bom, agora eu vou morrer, dependendo do grau da violência, ou se sentido extremamente frágil, vulnerável naquela situação. Na hora que ela recebe esse pacote, que é o pacote da culpa, né, da responsabilidade, mais do que a culpa, da responsabilidade, ela recebe poder. Por quê? Porque se eu tenho a responsabilidade sobre o que aconteceu, eu posso mudar o que aconteceu. E aí, a pessoa que é vítima, ela acha que ela tem o controle da situação. Então, que ela mudando o comportamento dela, né? Então, tá, na próxima vez eu não vou usar a saia assim, assim. Ou na próxima vez eu não vou sair com o amigo assim, assim. Ou na próxima vez, sei lá, eu virei uma outra pessoa. Ela vai mudando o comportamento dela. Infelizmente, o que acontece é que isso é tudo fake news. Eu sempre comento com as clientes. Não é verdade, porque ela não tem a responsabilidade. Ela não pode, não importa o que ela faça para mudar essa situação. Isso não vai fazer com que a violência mude. Vai fazer com que ela fique mais isolada, com que ela fique mais humilhada, com que ela fique mais fragilizada. Então não tem por que ele não agredir de novo, certo? E assim fica esse ciclo. A gente chama de espiral da violência. Esse ciclo eu falo, ou ele vai para baixo e a vítima vai ficando cada vez mais vulnerável, cada vez mais sem forças para sair dessa situação, ou ele vai para cima e o agressor fica cada vez mais violento, porque não adianta o que a vítima faça, né? Um ciclo desse só pode ser quebrado no momento em que a vítima não recebe essa culpa, não aceita essa culpa como sua, se posiciona e diz, eu não quero essa violência para mim, e vai buscar ajuda. Mas isso são processos que podem ser lentos, e é importante que a gente tenha a compreensão disso e de uma forma psicoeducativa informe as vítimas disso, porque muitas vezes as pessoas não entendem porque elas próprias ficam nessa situação. Então, o orgulho próprio, a imagem que a pessoa tem de si mesma fica completamente deteriorizada. Ela não sente mais que ela tem algum valor. E como que você vai mudar uma situação se você está numa situação dessa? Sim, e a grande questão disso, principalmente do abuso psicológico, é que muitas vezes as pessoas não percebem, né, ou não entendem isso como violência doméstica. Então, quando que o abuso emocional pode se tornar uma violência doméstica? Quando a pessoa, por exemplo, te humilha o tempo inteiro, faz ameaças ou coação, ou seja, por exemplo, se você não fizer isso, vai acontecer isso. No caso de imigrantes é uma coisa muito interessante, né? Porque, por exemplo, as migrantes, uma grande parte das mulheres que estão aqui, elas têm a permissão B, né? Que é o famoso Verbleibeheermann, ou seja, ela pode ficar na Suíça por causa do casamento. Então, muitos homens, muitos parceiros usam esse fato para vulnerabilizar ainda mais. Se você não fizer o que eu quero, eu vou pedir o divórcio, você tem que voltar para sua casa. Outra ameaça muito comum e que é bastante utilizada é a questão dos filhos. Eu vou tirar os filhos de você, você não vai ter mais como ter a guarda dos nossos filhos e tudo isso, né? E isso vulnerabiliza muito a pessoa, né? Principalmente quando ela não tem acesso à informação de quais são os direitos dela. Muitas mulheres chegam aqui e só tem como informação aquilo que o marido fala para ela.
E, na realidade, a Suíça tem leis que protegem muito a mulher, inclusive leis de imigração, né? Então, é importante que as pessoas conheçam os direitos dela. Retornando a essa coisa do abuso que não deixa a marca, né? Porque aquele que deixa a marca é fácil, né? A gente tira uma foto, vai na polícia, mostra e tudo, o olho roxo, o estrangulamento, isso a gente consegue provar. As coisas que a gente não consegue provar com fotografia, a gente pode anotar. Eu sempre indico para as minhas clientes fazerem um diário daquilo que está acontecendo, com data, hora e tudo, porque é diferente eu falar, no dia tal ele me fez isso a tal horas por causa disso, disso e disso, do que eu falar, de vez em quando ele me bate, ou ele faz isso, ou ele me xinga. É diferente se eu tenho anotado quando, como e por quê. Outra coisa muito boa para fazer é, se tem um médico de família ou uma médica de família, vai e conta o que está acontecendo. Eles vão fazer um protocolo do que está acontecendo, né? Não necessariamente isso já vai ser uma denúncia, mas pelo menos está documentado com alguém. Conta para uma amiga, né? É importante que a vítima saiba que ela não está sozinha. O isolamento é a armadilha pior da violência doméstica. Quando a pessoa acha que ela está sozinha, que ela não tem aonde buscar ajuda. Ela não está sozinha e, em se tratando daqui da Suíça, ela tem vários lugares que ela pode buscar ajuda. Então, muitas vezes pode acontecer ou que a pessoa que chega ainda não está trabalhando, ainda não tem condição, ainda está procurando alguma coisa, está aprendendo a língua, que ela fica completamente dependente do parceiro, né? E aí eu conheço casos, por exemplo, que a pessoa não tinha nem o que comer em casa, né? Que todo o dinheiro era regulado e mesmo a pessoa fazendo o trabalho de casa, né? Cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando de tudo, ela não tinha acesso a nenhum tipo de dinheiro. Isso pode ser considerado uma violência estrutural. Ou, pelo outro lado, quando todo o dinheiro que a pessoa ganha, ela tem que entregar para o parceiro e ela não tem acesso a uma conta bancária, não tem um cartão de crédito, não tem absolutamente nada. Então, se a pessoa me perguntar, mas o fato de eu não ter um cartão de crédito significa que eu estou sofrendo violência doméstica? Não, né? Não é assim. Mas a gente tem que sempre olhar caso por caso, ver o que está acontecendo, o que significa isso dentro dessa relação, para a gente poder ver se isso se encaixa dentro da violência. Então, violência sexual também é um ponto muito importante para a gente falar e para que as pessoas tenham acesso a essa informação. Eu tenho algumas clientes que chegam e que nem sabem que elas têm o direito de dizer não quando elas não querem, porque elas ainda têm a informação de que, porque eu sou casada, eu tenho que servir o meu marido sexualmente. Isso não é assim, cada um é dono do seu próprio corpo e pode decidir o que ela quer, ou ele quer, ou não, né? A questão da violência sexual é um capítulo à parte e que a gente pode falar muito sobre isso, porque, além de tudo, né, além da dor física e às vezes de tudo o que acontece no corpo, a vítima ela tem muita vergonha do que aconteceu com ela e muitas vezes ela não consegue falar sobre isso. Então, mais ainda que ela fica sem procurar ajuda. Mas é muito importante porque em toda a questão da violência doméstica, as consequências para a vítima são muito graves, né? A gente pode ter
desde pessoas que não conseguem mais se concentrar, pessoas que perdem o apetite, não comem mais, ou ao contrário, pessoas que não conseguem mais conciliar o sono, que têm pesadelos. Dependendo da forma de agressão, elas podem desenvolver outros problemas emocionais, não conseguem mais ter nenhum tipo de confiança nas pessoas, aí vai ter dificuldade em conseguir um trabalho e até problemas sérios psicológicos ou psiquiátricos. Então, é muito importante que as pessoas busquem ajuda. Existem centros especializados e é importante que as pessoas saibam que essa ajuda está aí e que ela é gratuita. Olha, eu sempre falo que assim, para cada pessoa, aquilo que ela sofreu é sofrimento já demais. Então, a violência, ela causa, principalmente quando ela é feita por alguma pessoa que é da confiança, da sua confiança, ela causa muitos estragos, né? E às vezes as pessoas bagatelizam um pouco toda essa consequência do que pode acontecer. Né? Mesmo para as crianças que presenciam ou que vivem em um ambiente onde os pais têm uma relação de violência, aquilo afeta absurdamente a vida deles. Né? Então é muito importante que a gente busque ajuda. Aconteceu uma vez, aconteceu já há 15, 20 anos, não importa. Se chegou o momento de você fazer o rompimento da violência, vá atrás de ajuda e faça. Existem vários centros, na Suíça existe uma lei, que é a Lei de Apoio a Vítimas, né? E essa lei, ela prevê que existam centros, só no cantão de Zurique são vários, especializados em tipos de violência diferente. Então, por exemplo, aqui onde nós trabalhamos, que é o Frauenberatung Sexuelle Gewalt, nós atendemos vítimas de violência doméstica, mulheres vítimas de violência doméstica e de violência sexual. Existe, por exemplo, o BIF, que é uma outra organização como a nossa, que atende violência doméstica. Também existe em Winterthur também uma dessas. Existe um que é especializado só para crianças. Existem vários centros. Existe um que é para homens e mulheres. Então, todo lugar tem, ajuda tem, né? Também o que existe na Suíça é a lei de proteção contra violência. Então, que lei é essa? Você sabe me dizer? Sim, ela em alemão chama Gewaltschutzgesetz e ela é uma lei que protege a pessoa contra violência, principalmente doméstica ou stalking, né? Através dessa lei, se a pessoa busca a polícia, né, o agressor é retirado da casa, caso eles moram juntos, por 14 dias, isso a polícia pode ela mesma decidir, e depois a vítima tem o direito de pedir ao juiz, né, ao juizado, que essas medidas de proteção sejam prolongadas por até 3 meses. Então, nessas medidas incluem o contato, que a pessoa não pode entrar em contato com você, inclui que ela não pode circular na mesma área que você e inclui que ela seja retirada da moradia. Então, depende do que está acontecendo. Por exemplo, em casos de violência aguda, o agressor está me agredindo agora, chame a polícia, porque nós funcionamos em horário comercial. Ou seja, final de semana e tudo, nós não estamos aqui. E nós não podemos ir na casa da pessoa oferecer aquela ajuda no momento. Vocês são um aconselhamento. Exatamente. Nós somos um local de aconselhamento, nós vamos explicar para essa pessoa quais são os direitos dela, nós vamos mostrar os caminhos que ela tem, né? A decisão toda, quem toma é ela, né?
importante que a pessoa saiba que no momento que ela vai para a polícia, ela desencadeou um processo legal. Como eu falei antes, violência doméstica é crime oficial, ou seja, a polícia vai atrás, né? Claro que a vítima também, em algum momento, ela pode falar que ela tem um desinteresse de que continue esse processo, porque ela se conciliou com a pessoa outra vez, ou porque ela não quer, enfim, sempre existe essa possibilidade. Mas, e se ela vier aqui no local de aconselhamento, ou buscar um local de aconselhamento, então ela vai já ter informação do que, como ela poderia fazer uma denúncia, quais são os direitos dela em relação à migração e tudo isso. Se ela vai para a polícia vai encaminhar ela para nós. Então, a polícia hoje em dia, ela está treinada para encaminhar as vítimas para os locais de aconselhamento. Uma coisa que também é importante que as pessoas saibam, né, através da lei de vítimas, a gente pode utilizar o que a gente chama de Soforthilfe, é um valor que cada vítima tem para que, por exemplo, a gente possa, em caso de crime, tá? Sempre em caso de crime, e crimes que aconteceram aqui na Suíça, a gente pode consultar um advogado, a gente pode cobrir alguns custos médicos, a gente pode solicitar o auxílio dessa lei para cobrir custos de terapia que não são cobertos através, por exemplo, do seguro de saúde, né? Essa lei de apoio a vítimas, ela é subsidiária, ou seja, o que os outros seguros não cobrem, a gente pode pedir através de uma solicitação para que isso seja coberto. E isso é muito importante para as vítimas. Inclusive, a gente pode pedir ressarcimento de danos morais, né, de acordo com o caso. Então, é sempre importante que a vítima vá atrás de saber quais são os direitos dela, porque às vezes ela nem sabe que ela tem tanta ajuda à disposição. E é gratuito o serviço É de gratuito. aconselhamento? O serviço é gratuito, nós estamos sob sigilo profissional, ou seja, tudo que ela fala aqui, fica aqui. Em vários idiomas, né? Exato. Se nós não cobrimos o idioma, nós temos a possibilidade de contratar intérpretes que vão estar acompanhando o caso e que também estão sob sigilo profissional. As vítimas, elas podem vir mais do que uma vez. Na primeira vez, nós conversamos um pouco sobre o caso, avaliamos se ela está no lugar correto ou se nós temos que encaminhá-la para algum outro local. E depois, no final da primeira entrevista, a gente traça um objetivo, qual é o objetivo que ela tem, ela sempre decide, né? E aí ela pode vir mais do que uma vez, isso é muito importante também. Os atendimentos também podem ser feitos através do telefone ou através de Zoom, caso a pessoa não possa vir até o escritório. O que é importante é que uma primeira vez ou ela envia um e-mail ou ela entra em contato telefônico para a gente marcar uma consulta. Nós não somos várias pessoas, aqui a gente trabalha com hora marcada. É importante que as mulheres que buscam ajuda, né, que estão dentro de um relacionamento, formar um casamento ou alguma coisa, que elas tenham o direito de entrar com um pedido de separação formal. A separação formal, ela pode ser feita através de um advogado ou a própria pessoa pode fazer. Quando tem crianças envolvidas, a gente indica que seja através de um advogado, porque essa separação, ela vai cuidar de todas as questões, por exemplo, da visita, do pagamento de alimento, todas essas coisas vão ser formalizadas. Isso é sempre muito importante, porque acordos que a gente faz quando tudo está bem, nem sempre funcionam depois. E toda pessoa tem o direito de verificar isso. Quando uma pessoa quer se divorciar e a outra não quer,
existe um prazo de 2 anos que a pessoa tem que esperar. E durante esse prazo, ela não precisa continuar no relacionamento, ela pode entrar com um pedido de separação formal, que é o que a gente chama de eheschutz. Né? E para isso a gente pode dar as informações também aqui, como que funciona isso, quais seriam os direitos dela, o que ela precisa pensar nessa situação. Muitas mulheres têm muito medo de ficar dependentes da social, né? Eu vou perder a minha permissão de estadia se eu ficar dependente da social. Isso tudo a gente também explica aqui, né? Porque, claro, a social entende que num primeiro momento uma pessoa que sofreu violência doméstica, ela pode necessitar dessa ajuda financeira. Claro que se ela ficar anos dependente da social, ou se ela não fizer um esforço para sair dessa situação, isso realmente pode ser um problema para ela, né? Assim como não aprender o alemão pode ser um problema, né? Dentro da lei de imigração, caso a pessoa sofreu violência doméstica grave, é possível entrar com um pedido para que ela fique aqui independente do marido. Isso é caso por caso, é muito importante que a gente verifique, por isso eu falo. Se você tem dúvida, venha buscar informação. Informação não vai te prejudicar em nada. No momento em que você busca a informação, você só vai ter acesso a mais possibilidades dentro do seu caminho. Quem decide é sempre você. Existem, por exemplo, organizações como a MIRSA, que trabalha só com essa questão da migração, questão legal da migração, né? E são organizações que às vezes as pessoas nem sabem que existe, né? Então, aqui a gente tem eu já trabalho com isso há 30 anos, ou seja, eu tenho uma palheta de informação sobre aonde a pessoa pode buscar ajuda, que eu não preciso guardar isso para mim, né? É importante que as pessoas saibam, que essa informação circule. E outra coisa muito importante, muitas mulheres têm muito medo com a questão dos filhos. Então, envolveu o CASP é a organização que cuida do bem-estar das crianças, é um órgão oficial. Meu Deus do céu, agora vão tirar meus filhos. Não, né? O CASP está aqui para avaliar o bem-estar do seu filho. A ideia é que ele possa também te ajudar nesse processo. Também sobre essa informação nós podemos falar aqui, se a pessoa tem medo, se ela, qual é o envolvimento, no momento que ela vai para a polícia, as autoridades estão envolvidas, já estão sabendo do que aconteceu, mas isso tudo é importante que ela saiba e saiba como reagir em relação a isso, né? Ela não precisa ter medo, ela precisa estar informada. As crianças e os jovens que vivem diretamente violência doméstica ou que observam violência doméstica, de uma forma ou de outra, elas são afetadas ou podem ser afetadas por isso. É muito importante que a gente observe, principalmente que a mãe saiba que é tarefa dela, é dever dela ou do pai também proteger essas crianças, né? Então, assim, existem organizações que cuidam exatamente disso, de ter uma conversa com a criança. Se na escola ainda a professora ou o trabalho de serviço social não percebeu o que está acontecendo, tenta buscar uma conversa ali, ou através do COCOM, é uma organização que cuida só dessa questão de jovens, é a mesma organização que a gente também, é um local de apoio a vítimas, mas para crianças e adolescentes, né? Existe também várias organizações onde a pessoa, se ela não pode ficar mais em casa, né, que ela pode procurar ajuda, que são lugares não só de aconselhamento, mas de moradia. Para crianças e jovens também tem a Mädchenhaus, a Casa das Meninas e os Lupfhaus. E para adultos também tem as casas de mulheres, ou seja, ajuda tem, é só saber que tipo de ajuda você precisa. E para saber que tipo de ajuda você precisa, é preciso que você saia do seu isolamento e vá buscar informação.
Superar um abuso não acontece de uma hora para outra. Vem de pequenas vitórias a cada dia. Deixe que hoje seja o dia que você vai começar a seguir em frente. Fale sobre isso. Quebre o silêncio, busque ajuda. Diga não à violência doméstica.